Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viva Voz podcast. Hoje eu estou com um cara fantástico aqui. Ele que respira desenvolvimento humano, gestão de empresas. Ele é mineiro de origem e brasiliense por escolha há quase 15 anos. Estou aqui com o Fábio Vaz. Seja muito bem-vindo, Fábio. Um prazer enorme te receber. Obrigado, Nina. É um prazer estar aqui participando desse podcast de vocês. Foi uma honra, esse convite é uma honra para mim estar participando desse podcast. Agradeço desde já você, a toda a equipe, ao Marcos, por esse privilégio, Obrigada. viu? E vamos Vamos conversar, conversar. Hoje a vamos gente bater vai papo. falar de negócio, vamos falar de empresa, vamos falar de família, Família, né? esse pilar tão importante. Eu queria começar te perguntando, Fábio, como que o empreendedorismo entrou na sua vida? Você sempre que teve esse pé para o empreendedorismo? Aqui em Brasília, a galera muito do setor público, né? Funcionário público, concurso. Me conta um pouquinho da tua jornada, da tua história, para a gente poder entender quem é Fábio Vaz. Vou tentar ser breve, Nina. Vamos Sim, lá. um breve, assim, eu tenho todo o tempo do mundo e no próximo 1 minuto para tentar resumir essa trajetória. Mas comecei bem novo. Eu percebo que eu venho de uma família de origem muito humilde, muito simples. E aos meus 10, 11 anos, eu lembro que eu queria dar um presente para minha mãe e eu não sabia como conquistar esse dinheiro. Não tinha. E lembra, eu não sei se aqui em Brasília tinha nessa época, mas aquelas lojas de 1,99, 2,99. Sim, aham. E aí eu vi uma vasilha no 2,99, falei, meu Deus, como que eu compro essa vasilha? Aí eu vi uma loja de sorvetes e falei, vou vender picolé. No outro dia, escondido da minha mãe, ela foi trabalhar, peguei um carrinho de picolé, fui vender picolé. E lembro que nesse dia eu ganhei por volta de quase R$ 5. E aí, Já deu o dinheiro da já vasilha. era sábado, pré-Dia das Mães, comprei o presente do Dia das Mães, no outro dia dei o presente para ela. E ali eu percebi que era incrível. Primeiro, que eu conhecia pessoas, e segundo, que eu ganhava dinheiro. E naquele momento ali eu falei, eu gosto disso. Depois disso, nunca mais eu me desliguei do varejo, eu nunca mais me desliguei dessa veia comercial, das vendas. Que legal. Hoje você fala muito sobre fazer o básico, né? Que os empresários hoje estão deixando de fazer o arroz com feijão. O que seria isso? O que é o arroz com feijão que a galera está deixando de fazer? Às vezes pula etapa, já quer dar um passo mais alto. Como que você enxerga isso? Então, Nina, eu percebo que quando eu morava no interior, lá em João Pinheiro, Minas Gerais, eu era vendedor e eu não tinha conhecimento, eu não tinha assim treinamentos, eu não era treinado, eu não era desenvolvido, era muito tudo instintivo. Eu fui Uhum, entender, conhecer sobre que existia técnica para vender, técnica de negócio, quando eu mudei para Brasília. Antes eu uhum, não sabia, era tudo muito intuitivo. tá. E eu percebia desde lá, né, desde aquele momento, que era muito importante eu me relacionar com o cliente, que era muito importante eu ouvir o cliente, entender e resolver os problemas do cliente, meio que de forma instintiva. E lá, mesmo sem técnica, dava certo. Eu conseguia me destacar, eu conseguia fazer resultados, eu conseguia. Lá tinha premiações onde escolhiam os melhores vendedores da cidade, eu ganhava essas premiações. Então, naquele momento ali, mesmo que instintivamente, eu já percebia que o relacionamento básico com o cliente, que é te atender bem, que é após o atendimento eu entender se aquilo resolveu o seu problema, se é continuar em contato com você, eu percebia que aquilo dava certo. Quando eu cheguei em Brasília, que eu comecei a estudar sobre vendas, eu falei, poxa, eu já fazia isso. Só que assim, instintivo. Aí quando eu percebi, eu falei, caramba, esse é o caminho, esse é o caminho. E aí, hoje, eu percebo empresários, eu quero começar, eu já estou no meu negócio. E as pessoas estão buscando fazer assim, grandes coisas, estão buscando fazer. Burocratizar demais. Burocratizar demais, tipo assim, eu quero fazer uma estratégia de marketing nacional. Por exemplo, vou pegar um caso corriqueiro, né, de uma das últimas empresas que eu fui parceiro. Precisamos buscar novos clientes. Precisamos ir atrás de novos clientes, nossos clientes, temos que prospectar, prospectar, prospectar. Aí eu fiz uma pergunta que eu considero uma pergunta poderosa. Como está o relacionamento seu com os seus clientes? Nós temos os nossos clientes fidelizados e tal. Qual foi a última vez? Falei, me dá aí a lista dos seus melhores clientes. Pega aí seus 50 melhores clientes. Me deu. Quando eu olhei a lista, eu falei assim, qual foi a última vez que vocês visitaram esse cliente? Não, nós nunca visitamos nenhum deles. Quando foi que vocês mandaram uma mensagem de feliz aniversário para a pessoa que é ponte desses clientes? Não, nunca Perfeito. mandamos. Eu falei, tá, então qual o sentido de buscar novos clientes se vocês não conseguem cuidar dos clientes que você já tem? Não faz sentido.
E aí, E às naquele vezes momento. até vender para os seus próprios, né, Sim, fazer um upsell, alguma coisa sim. assim. E é interessante você afirmar isso, porque uma das perguntas que eu fiz são seus maiores clientes. Qual foi a última vez que você vendeu? Tinha clientes que, assim, são grandes clientes meus, são potenciais, mas já tem 2 anos que não compram da gente. Eu falei, tá, então você está querendo buscar um novo? Se é muito mais fácil você vender para quem já é seu cliente, que Exato, já te conhece. exato. Então, quando eu falo do arroz com feijão, que a gente até conversou um pouco antes, quando eu falo do básico, é isso. Talvez eu estou querendo criar uma estratégia enorme de marketing, e aí eu falo para você, microempreendedor, para você que está aí passando por uma dificuldade, que está aí com o seu negócio, você fala, meu Deus, eu estou no vermelho, ou estou a ponto de fechar o meu negócio. Olhe para o básico, olhe para o início. Olhe para aquele momento onde você fazia o básico ali, ó, que era prospecção, relacionamento, que é procedimentos ali. Volta para aquele momento. Quando você volta para aquele local, você provavelmente vai conseguir ser mais assertivo. Quando o empresário, o empreendedor, ele começa a fazer o básico, aí sim ele está pronto para ir para o próximo nível. Mas às vezes, né, se você perceber, até vamos falar do evento anterior que a gente fez, você estava lá presente, né, no Sim, Inova, aham. muitas coisas incríveis, muita inovação, muita tecnologia, mas eu gostei, eu quero dar uma ressalva para a Cris. A Cris Arcângela ela veio com arroz com feijão. Ela vem relembrando todo mundo de fazer o básico. É o básico que É o funciona. básico que funciona. E eu estou falando de uma bilionária, de uma mulher de sucesso. Eu admiro tanto mulher de sucesso. É legal, Fábio, você falar isso, porque eu, como consumidora de várias empresas, né, o que que eu vejo? Você falou aí sobre atendimento. Cara, às vezes as empresas elas não se atentam que o atendimento de qualidade isso não é um diferencial, né? Às vezes a pessoa fala, qual é o seu diferencial? Meu diferencial é um atendimento de qualidade. Não, isso é obrigação, isso é o básico. A empresa ela precisa atender o outro com qualidade, com atendimento. Então, às vezes eu entro numa loja assim, sei lá, uma loja de roupa. Cara, a pessoa não te atende bem, ela tá no celular, o vendedor não tá. Então, olhar para ali, para a base, para o arroz com feijão, você já vai dar um salto na tua empresa que você nem imagina, né? Exatamente. Né, sobre isso? Deixa eu te falar uma coisa, Nina. Você já entrou em alguma loja e quando você entrou nessa loja, você sentiu que estava incomodando as pessoas que estavam Total. ali? Por quê? Isso é muito ruim. Cara, é engraçado, né? Você entra, parece que você tá fazendo um favor, sei lá, pro vendedor, Não né? é, não é É muito constrangedor para nós constrangedor. clientes quando a gente entra num ambiente de loja e aí os vendedores estão batendo papo e dando risada, estão todos mexendo no celular. A Exato. sensação que eu tenho é tipo, vamos pegar, que é uma frase que eu costumo dizer que ela é o segredo da venda. Tá numa frase que às vezes a maior parte dos atendentes, que eu costumo dizer que vendedor, enxerga essa frase como eita, agora eu vendo, eita, eu só precisava desta oportunidade. Mas os atendentes olham e falam, ih, chegou mais um caroço, né? A famosa Ai, vou ter que caroço. trabalhar. Tipo, É, ai, quando né? a pessoa diz e fala, não, eu só tô dando uma olhadinha. Gente, escutem, quem está dando uma olhada, cliente que está dando uma olhadinha, é cliente que quer comprar. Ninguém olha o que não quer. A gente só olha o que Perfeito. quer. Então, Nina, quando você entra dentro de uma loja e fala, não, quero dar uma olhada para ver se me agrada e se eu encontro o que eu preciso. E aí os vendedores estão no celular, estão dispersos, estão conversando, dando risada, a gente se sente incomodado. Fala, meu Deus, eu estou atrapalhando esse momento deles. E são detalhezinhos que às vezes o empreendedor, o dono do seu negócio, às vezes ele fala assim, não, mas minha loja é muito pequena, é uma loja de interior, é uma loja mais familiar. Gente, loja familiar. Eu costumo dizer, às vezes você fala para uma pessoa que tem problema com toda a família. Não, nós somos uma loja de família. Gente, aquele vendedor seu tem problema com toda a família, detesta a sua família. Ele não tem bom relacionamento com a sua família. Qual a probabilidade daquele vendedor olhar para a tua empresa e respeitar ela, se ela não respeita a família dela? É zero. Então, empresa é empresa, família é família. Andam Perfeito. juntas? Andam lado a lado. Mas a gente não pode misturar. E como a gente vai falar aqui a respeito de família no decorrer, né? Você acha, o que que você acredita nessa parte da liderança? Você acha que muito disso, da entrega da empresa, vem do topo, do líder, da cultura? Sim. Esse comportamento, por exemplo, de um vendedor, que talvez um atendente, neste caso, que esteja fazendo algo ali, você acha que isso tem a ver com a cultura da empresa, com a liderança? Sim.
Nina, na empresa de vocês, o que vocês precisam entender é que, por melhor que seja o clima organizacional, que é muito importante ter um ambiente agradável, ter Sim. um ambiente onde as pessoas se sintam bem de estar e não falar, "Ai, tenho que trabalhar hoje." Aham. Mas é diferente. Hoje, os empresários, os empreendedores confundem muito disciplina, processos, procedimentos, cultura organizacional com o bem-estar. Toda empresa precisa ter uma cultura muito bem definida. Toda empresa precisa ter procedimentos e processos muito bem definidos. Sabia que eu vou falar para todos os empreendedores que estão me ouvindo agora e que querem uma dica de consultoria, porque às vezes vocês me pagam uma fortuna para eu ir lá e fazer um básico que você poderia fazer. Qual é a dica de milhões, tá? É quando você, dono de uma empresa, você chega no seu negócio e você não consegue dar um bom dia para o seu colaborador, você não consegue dar uma boa tarde, não consegue perguntar quem é, o que ele sente, o que ele está fazendo. Isso é extremamente importante. Você conhecer o seu colaborador, você saber quem é seu colaborador. Mas mais importante ainda é você mostrar para esse colaborador que as suas ações é a que você quer que ele replique. Então, Perfeito. se você é uma É o proprietária de... exemplo, né? Exatamente. A cultura começa do dono. O dono, se eu tenho uma cultura muito definida, por exemplo, você está aqui, chegou, se organizou para fazer esse podcast, alinhou com toda a equipe, se antecipou e tudo mais, e estava me esperando. Quando eu cheguei, você já estava aqui sentada, me esperando, pronta para começar. É. Pronta. Se eu tivesse atrasado, se eu tivesse chegado fora do horário, eu teria te deixado mais tempo esperando. Mas o que é que você multiplica de forma inconsciente e involuntária para sua equipe? Se antecipe. Se organize antes do seu Seja cliente. pontual. Seja pontual. Que às vezes, como você disse, é o básico. Fábio, é básico bom atendimento. Mas hoje quem tem um bom atendimento é diferenciado. Ele é diferente dos outros. Hoje, quem se antecipa a atender o seu cliente também é diferenciado. Também se diferencia de todos os outros, dos seus concorrentes. Então, quando eu olho, eu chego aqui, a primeira coisa, empresa para mim, em qualquer lugar do mundo, empresa é empresa. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um diagnóstico rápido da sua. Tipo, eu cheguei, olhei, já vi como É uma veredito, consultoria gratuita já. já vi como foi, já analisei. Eu faço análise o tempo todo e não é porque eu quero, é involuntário. Já é de mim chegar e analisar. Por quê? Porque eu tenho um senso crítico muito aguçado. E eu tenho uma vontade de resolver problemas o tempo inteiro. Eu olho e falo, resolver, resolver. Tanto é que se por exemplo, eu detectasse nesse primeiro momento, como forma de gratidão pelo convite de vocês, após o podcast eu falaria com você, Nina, percebi isso e com muito respeito eu queria te dar uma sugestão. Você aceita uma sugestão? E eu ia te sugerir, porque Maravilha. eu servi a minha missão. Que E eu não, legal. e eu não, e eu não, não admito jamais ver pessoas destruindo os sonhos dos outros. E eu tenho certeza que a sua empresa é o sonho seu e do seu esposo. Você falou agora aí sobre pessoas, a gente está falando sobre liderança. Eu assisti um painel lá no Inova que tocou muito, assim. Ele falou sobre, eu até esqueci o nome do palestrante, mas que a gente está vivendo numa época em que temos 5 gerações ao mesmo tempo, né? E que quem está no mercado de trabalho ali é a geração Z. E eu queria ouvir um pouquinho de você, porque eu te falo como empreendedora e eu sinto uma certa dificuldade hoje em liderar geração Z, porque eu vejo que tem um comportamento diferente do que era o nosso, do que a gente aprendeu, né? Do que é certo, o que é regra, é assim que funciona e você vai fazer o que o seu líder mandou, o que a empresa tá. E hoje a geração Z ela vem com uma outra visão, né? Uma visão mais ele mesmo falou, hoje a galera bebe menos, a galera é do mais fitness, a galera pensa mais no ambiente saudável propriamente do que remuneração, talvez? Como que você enxerga essa geração Z no meio dessa liderança que já não é da geração Z? Geração Z. Eu costumo dizer que não adianta hoje eu querer empreender e não saber lidar com a ferramenta de trabalho que nós temos disponível no mercado. Hoje, a ferramenta de trabalho, né, a mão de obra disponível é essa nova geração. Então, eu respondo a sua pergunta, começando com a sua pergunta com outra pergunta. Bora. Vamos lá, Nina. Me diz você, qual é o perfil profissional da Nina?
ela fala assim, isso para mim é algo assim meu e é imprescindível, eu carrego isso em todos os lugares que eu já estive. Então, o meu perfil é muito racional. Então, eu sou uma pessoa totalmente organizada. Eu gosto do meu planejamento. Algo sai do meu planejamento, já fico irritada. Eu sou uma pessoa muito pontual. Eu sou zero criatividade. Então, aqui na minha empresa, por exemplo, eu sou a parte financeira, administrativa. Então, eu sou mais número, mais razão, mais. E não a parte da criatividade, do marketing, entendeu? Então, a Marina é uma pessoa organizada, planejada, responsável, pontual. Você falou aí de pontualidade. Se alguém me deixa esperando, isso para mim é o ó. É um Eu caos. falo, meu Deus, como, entendeu? Então, Me desrespeitaram. exato. Eu te entendo. E parabéns por isso, tá? Mas continuando, Nina, lá, quando você olha assim, você já trabalhou para outras pessoas ou sempre Já, trabalhou para você? já trabalhei CLT. Não precisa dizer qual local, mas me diga uma experiência que você teve e que você conseguiu lidar com ela assim, normal, de forma normal, mas que hoje, quando você olha para lá e você fala assim, nossa, foi pesado isso, as palavras que me disseram, ou a forma que agiram comigo. Teve alguma situação que você consegue relembrar? Eu vou te dizer um exemplo meu para talvez refrescar a sua memória. Tá. Eu lembro que quando eu estava aprendendo a trabalhar, uma pessoa que eu admiro muito e que é uma pessoa incrível, ela falava muito comigo assim, você é burro. Menino, você é burro, você consegue fazer isso? Não, eu tinha 15 anos aprendendo a trabalhar. Só que para mim, naquela época, aquilo não me doía. Naquela época, por quê? Porque eu não me conhecia. Hoje, quando eu olho para aquilo, eu percebo que aquilo me doía, só que eu não tinha consciência que aquilo me doía. Então, tem alguma coisa que você Tem, possa eu vou compartilhar com a te gente? dar um exemplo, né? Minha formação eu sou farmacêutica de Sim. formação. E eu trabalhei muitos anos em uma grande rede de hospitais e a gente tinha muito problema em relação ao gênero, infelizmente. Então, médicos homens não validavam ou valorizavam o trabalho do farmacêutico, primeiro pelo fato de ser médico e farmacêutico, e segundo pelo fato de ser homem e mulher. Então, ali a gente sentia muito do médico chegar na porta da janela e já falar coisas horrorosas ali na porta da farmácia. Sim. Entendeu? Então, isso é uma coisa que, para nós Alguma, mulheres, acontece muito. A gente acha que a gente não vive num mundo machista ainda, alguma mas palavra que vive. caiba neste podcast que você já ouviu? Assim, Eu ouvia burro, por exemplo. eu ouvia mulher. Esse trabalho esse trabalho de mulher tá feito errado. Aí tinha que estar sentado um homem. Mas você continuava trabalhando, não continuava? Total. A nossa geração tinha essa resistência, sabe por quê? Porque faltava conhecimento. Nós não tínhamos conhecimento. A gente achava que aquilo era normal, que era comum. Hoje, a internet nos dá tanto conhecimento, nos dá a informação vem para a gente de uma forma tão Dinâmica. não só dinâmica, mas é uma avalanche de É informações. muita É coisa. muita informação. E por ser muita informação, as pessoas de hoje em dia estão mais entendidas do que são direitos e deveres. Por mais que uma balança que precisa ser moldada na geração Z, que a gente costuma Uhum. dizer, é a questão do senso de direitos e deveres. Porque com essa avalanche de informações, muitos se acham no direito e com pouco dever. E é aí que está o trabalho do líder. Que está o seu trabalho, o meu trabalho. É gerar senso de dever nessa geração. Porque não adianta reclamar da geração que tem, que atual. Ela é a É a geração geração que a e gente. é a ferramenta, a mão de obra que nós temos. Eu costumo dizer que eles são incríveis, porque eles têm muito conhecimento, são extremamente dinâmicos. Vocês da geração Z, vocês são dinâmicos, vocês têm muita criatividade. A criatividade deles ultrapassa, você disse que é mais racional. Eu, Fábio, eu sou uma pessoa racional, mas eu sou muito criativo. Toda hora eu para ser Pensando em ideia, comercial, ideia. você tem que ter ali ideias explodindo na tua mente o tempo todo. E a geração Z faz isso de uma forma muito natural. Qual é a minha missão? Qual é o meu papel, melhor dizendo? É trazer eles para o meu lado, despertando neles, melhor dizendo, o potencial que eles têm. E como é que a gente faz isso? Entendendo, ouvindo e, de uma vez por todas, parando de procurar a gente no outro. Parando de procurar o meu perfil no outro. Parando de procurar, eu faria assim, eu faria desse jeito. Você sabe, Nina, que. Fala mais disso, gostei. Nina, você sabe que uma grande dor que eu tenho dos empresários, que eu lido nas consultorias,
é eles não admitirem a diferença. E eu falo para você que está me ouvindo aqui. A diferença é que faz o seu negócio girar. Imagina todo mundo pensando do mesmo jeito. Imagina todo mundo pensando igual a você. A que lugar você chegaria? Agora, se você tem, como você mesma disse, eu sou racional, sou do financeiro. Aí tem um outro que é do criativo. Aí tem um outro que é do marketing. Aí tem outro que é do comercial. Quando junta vocês se tornam o quê? A equipe super poderosa. É o complemento. É o complemento. E quando eu entendo isso e entendo que lidar com a diferença é que me torna melhor e me deixa mais potente, cara, eu vou querer sempre pessoas diferentes de mim. Que elas me desafiam o tempo todo a ser melhor. O tempo todo. E isso entra num assunto legal que até eu tenho muita dificuldade, que é a parte do delegar, né? Às vezes, quando você não tem aquele conhecimento, ou enfim, você. Marina, vou te falar, Marina. Então, eu tenho muita dificuldade de treinar justamente pelo que você falou. Eu fico querendo que a pessoa faça do jeito que eu faria. E se ela não faz do jeito que eu faria, eu vou lá e faço. Falo, a pessoa não fez, então vou fazer porque ela não fez o meu jeito. Entendeu? E aí o Marcos, que é o meu sócio e esposo, ele fala: você precisa aprender a delegar, Marina. Você não faz nem tudo perfeito vindo só de você. Então, o delegar, para mim, é uma coisa difícil. E a gente precisa entender isso, eu acho, que no empreendedorismo, né? Que a gente não vai ter todos os superpoderes. Uma pessoa tem um poder, a outra tem o outro, e aquilo vira um complemento, né? Exato. Eu vou te deixar uma frase que eu vou dizer para você. Para eu digerir essa frase, ela demorou muito tempo. Não foi do dia para a noite, tá? Mas o que eu quero te deixar como aprendizado, e eu quero deixar para todos vocês que estão nos ouvindo, como aprendizado também a respeito de delegar. Melhor feito do que perfeito. E quando a gente descobre a incrível potencialidade que tem na arte de delegar, a gente tem que aprender uma coisa, que eu costumo dizer, eu tenho um sócio, eu também faço parte de um time de futsal, Brasília Futsal, não sei se você já ouviu falar, eu faço parte da diretoria do Brasília Futsal. E ele costuma brincar comigo assim, falando, né, a respeito da mão de obra pesada. Você não gosta de pegar no pesado mesmo, né, e fala comigo. Eu falo, pra quê? Se mais pesado é pensar. Se o mais pesado é pensar, né? É pensar, desenvolver a estratégia, desenvolver o processo e fazer ele executar. Só que dentro de um processo ou de qualquer procedimento, eu preciso de pessoas para que ele seja desenvolvido. Imagine, vamos pegar, sabe como você desenvolve a arte de delegar e aprende o quanto é incrível delegar? Você quer aprender isso, Nina? Quero agora. Pra você não sofrer mais? Uhum. Não sofrer mais? Me faça um favor, completa o meu copo por gentileza, regula aquela câmera e o ar por gentileza agora, os três de uma vez. Impossível. Se você for fazer isso, o que é que vai acontecer comigo aqui neste momento? Vai ficar no vácuo, sem falar com ninguém. Você tem alguém para te substituir aqui? Não. Mas você tem alguém para poder completar meu copo se eu quiser, não tem? Tem. Você tem alguém para ajustar a câmera também, não tem? Tenho. E o ar você tem também, não tem? Tenho. Então é só você pedir. E uma coisa que é incrível no delegar, eu não mando em ninguém. Eu peço. Você atende se você for inteligente. Se você não for, fazer o quê? Próximo. Próximo. Eu não vou ficar sofrendo. Só que tem uma coisa também na arte do delegar, Nina. A pessoa que você delega, a pessoa que tá na hierarquia, ele está abaixo de você, no seu organograma, você precisa entender uma coisa. Que aquela pessoa vai se tornar o seu espelho. Mas para ela tornar o seu espelho, ela precisa entender como você pensa. E ela precisa entender o que é bom para você. Então, como funciona uma arte muito incrível do delegar? Eu passei para você, Nina, arruma água para mim, por favor. Você foi lá, arrumou e encheu o copo. Aí quando você chega aqui, nossa, eu não gosto de copo cheio. Se fosse eu tinha colocado menos. Como que eu te pedi? Nina, arruma água para mim, por favor. Você não fez, não executou? No delegar, Nina, você poderia, por gentileza, me arrumar água? Eu gosto de água gelada e, por gentileza, por meio, tá? Porque senão ela vai esquentar. Eu prefiro que você reponha para mim depois do que ela esquente no meu copo. Pronto, deleguei. Se a Nina chegou aqui e encheu, o que é que eu tenho que fazer? Que aí, você empreendedor, qual é o maior erro que você empreendedor comete? É não corrigir o erro no momento que ele acontece. É achar que não, foi só um copo de água que passou, tá tudo bem. O que você tem que fazer nesse momento, Nina? Nina, aí
lembra da origem, da história, correto? Então eu vou te fazer as perguntas e você me responde. Nina, como que eu te pedi para trazer água para mim, por favor? Gelada na metade do copo. Por que você trouxe o copo mais cheio? Errei. Lembra que eu disse para você que o copo cheio, a água esquentaria? Sim. E aí depois eu preferi ela por meio, porque aí eu tomo, e aí quando você for repor, eu vou beber ela gelada novamente? Sim. Então tá, então vamos fazer um acordo aqui agora, Nina? Bora. Da próxima vez, você traga para mim a água gelada no copo pelo meio. Temos esse acordo? Sim. Tá ok. Obrigado, tá, Nina? Pronto. Corrigir na hora. Se na próxima ela cometer, se você tem ferramentas de trabalho administrativa como advertir, conversar, ok. Só que a gente precisa entender um limite do delegar, que é o limite do colaborador. A Nina precisa querer. Se a Nina não quiser, quem sou eu para fazer ela querer? Mas se a Nina quer, enquanto você quiser, Nina, eu estou disponível para você. E eu vou delegar, eu vou te corrigir, eu vou te ensinar, eu vou te capacitar, eu vou te desenvolver. Sabe por quê? Quando você se tornar aquilo que você pode se tornar, você vai esquecer de tudo, menos de mim. Menos do que eu fui na sua história, menos do quanto eu fui importante para a sua carreira. E para mim, isso é o mais importante. É deixar legado nas pessoas. Uma vez eu estava conversando com uma empresária e eu estava falando justamente dessa minha dificuldade, né, do delegar. E aí ela me falou uma coisa super legal, que eu acredito que tem a ver com o que você está falando. Ela falou assim, Marina, às vezes nós, como empreendedores, a gente já tem na nossa cabeça meio que formulado aquela ação que você quer fazer. Quando você dá a ação para o seu colaborador, que você pede aquela ação, busca perguntar o que ele entendeu. Porque às vezes você explicou, ele entendeu do jeito dele ali e você entendeu você queria outra coisa. Então, quando você pergunta para o seu colaborador, fulano, entendeu? Entendi. Agora me fala o que você entendeu dessa coordenada que eu te dei. E aí, quando ele expõe, você consegue perceber se ele de fato entendeu, porque isso que acontece comigo. Às vezes eu falo para a pessoa, ela vai fazer do jeito que ela entendeu, e eu falo, cara, não era assim que eu pedi para ele. Aí eu vou lá e faço do jeito que eu queria. Você tá entendendo? Entendi. Então, essa questão de você perguntar pro seu colaborador e ele te falar o que ele entendeu daquela informação, eu acho que tem um negócio aí que faz sentido, que às vezes é o básico que funciona. Perfeito. Para você que tem uma dificuldade enorme em delegar, tem uma técnica muito, muito simples e fácil que você pode decorar, um passo a passo do decolar. Primeiro, você repassa a norma de comando de forma muito bem detalhada. Esse é o primeiro passo. Tá. O segundo passo, você confirma com a pessoa o que ela entendeu. Que é o que você acabou de dizer. Confirmo o que a pessoa entendeu. Se dentro do que ela entendeu precisa haver correções, eu já corrijo de imediato. Naquele momento. Exatamente, até que o delegado se torne perfeito, ali, na entrega. Quando a pessoa é delegada, às vezes as pessoas pensam o seguinte, eu já falei com a Nina que todos os dias ela tem que repor a água. E aí pronto, já falei, não preciso dizer nada. Existe um terceiro passo no delegar, que ele não é feito pela maioria dos empreendedores, dos líderes, de quem é responsável por uma equipe, que é supervisionar. Que é o acompanhar. Exatamente, no delegar, porque as pessoas pensam assim, eu já falei, pronto, vai fazer. Não vai. Então eu preciso supervisionar aquilo que está sendo feito. E em seguida, redirecionar. Após a supervisão. O que é redirecionar? Voltar àquele ciclo que é do início. Refazer a delegação, entender o que eu vi, supervisiona, redireciona. E vai, e vai. E esses 4 passos que eu falo que é o passo do sucesso e da libertação e da liberdade de tempo. Porque quando você aprende a delegar, você ganha uma coisa que é incrível, Nina, tempo. Eu brinco, né? Eu falo com eles, tempo é... Aí todo mundo, dinheiro. Não, tempo é vida. É vida. Tempo é vida, é muita vida. Ter tempo é muita vida. Então, quando você fizer... Aí eu te falo de forma construtiva e o que eu falaria dentro de uma consultoria. Quando você vira para mim e fala assim, eu tenho dificuldade de delegar. Aí eu já trago para você uma reflexão que eu costumo dizer que é direta e reta. Porque uma das coisas dentro do meu perfil profissional é que eu sou muito direto. Quando eu vou lidar com donos, com empresários, eu sou muito direto.
Quando eu vou falar com os seus vendedores, com a sua equipe, aí eu vou pelas beiradas, começando, Sim. entendendo cada perfil. Mas o dono, a gente precisa ser mais reto, mais direto, mais sucinto com eles. Então eu costumaria dizer, se eu estivesse fazendo uma consultoria com você e você virasse para mim e falasse, mas eu tenho dificuldade e tal, aí eu te ensino a delegar e você continua. Eu falo, Nina, tá bom, quando o tempo for importante para você, você aprende a delegar. Aí você não, tempo é importante, então você vai aprender a delegar a partir de agora, né? E Perfeito. você vai entender que ninguém vai fazer igual a você, porque você é única. Você é única. Não existe nenhuma Nina em outro lugar do mundo. Se você tem irmã gêmea, Não. se você tivesse, ela não seria igual a você. Ela não faria igual a você. Então você é única. Então pare de procurar pessoas iguais. E entenda que o incrível está na diferença. É tão lindo a gente ser diferente. Maravilhoso, adorei. Agora que a gente está falando, vamos entrar mais para a parte de pessoas, de família. O que que Isso. eu quero, o que que eu queria te perguntar? Hum, Eu tenho um mentor que ele fala assim para mim, que por trás de um CNPJ sempre tem não um sei. CPF. E que se a gente não tiver um CPF saudável, a nossa empresa é reflexo do nosso CPF. Concorda? Discorda? O que que você acha? Eu não só concordo, como a cada dia que passa eu ganho mais lucidez enquanto a isso. Então, assim, sendo bem breve, eu gostaria de compartilhar que tudo, tudo ou quase tudo mudou quando eu busquei meu autoconhecimento. Busquei me Uhum. conhecer mais, busquei me entender mais enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto sociedade, enquanto pai e enquanto filho. Então, o CPF ele tem que estar muito alinhado, o CPF ele tem que estar é, na direção saudável para que a sua empresa também seja saudável. É, eu, por exemplo, eu tenho um filho, hoje ele tem 18 anos, fez 18 anos, e a cada dia que passa, a nossa relação ela é mais saudável. Ela é uma relação de pai e filho mais saudável, mas não, nem sempre foi assim. Nem sempre foi tão legal. E eu percebo que quando eu tinha grandes dificuldades na relação familiar, aquilo refletia nos meus negócios, refletia no meu profissional. E a mesma coisa é quando você está com problema nos seus negócios, aquilo vem para casa. Por mais que sejamos pessoas distintas, por mais que a vida profissional e pessoal sejam distintas, elas são juntas ao mesmo tempo. Sim. Elas se unem. Então o CPF precisa estar muito bem para que o CNPJ vá bem. Eu tenho convicção que você, Nina, por experiência sabe disso. Que quando não está muito legal as coisas, que tá aquilo reflete em todas as áreas da tua vida. Reflete ou não reflete? Total. Eu costumo brincar até que não é nem só. Vou te dar um exemplo. Cara, carro bagunçado, quarto bagunçado, casa bagunçada, vida bagunçada, empresa bagunçada. Entendeu? Então, assim, se você é uma pessoa que você não consegue arrumar, limpar seu próprio carro, o que você está fazendo na sua empresa? Entendeu? Então eu acredito total, inclusive na parte de saúde mesmo, de você estar fazendo um exercício físico. Hoje em dia tá muito, né? Assim, a galera. Cara, o empreendedorismo, ele é questão de disciplina também, o que o exercício físico também nos traz muito, né? Essa parte da disciplina, de você ser organizado. Então eu acredito total que se você tiver um CPF ali saudável, a tua empresa ela vai crescer de maneira saudável. É reflexo, né? É a mesma coisa que o nosso colaborador. É exemplo. Se você tem um CPF forte, você vai ter um CNPJ forte. Eu vou um pouco além do que você disse, que eu sou cristão católico. Uhum. E é muito falado na nossa igreja a respeito do quanto o mal gosta de se esconder na bagunça, do quanto o mal gosta de ambientes bagunçados, né? E, além disso, se a gente traz isso para racionalidade, se a gente traz isso para psicologia, para neurociência e a psicologia positiva, ela deixa isso muito claro, que a forma com que está o nosso ambiente é a forma com que está a sua cabeça também. Total. Se sua cabeça está bagunçada, a sua volta tudo vai estar bagunçado. Se está Total. tudo muito organizadinho, muito planejado, sua casa vai ser muito organizada. Se você tem metas definidas, se você tem foco ali, determinação, se você tem objetivo muito bem definido, tudo você vai ser muito alinhado, muito, muito organizado. E faz muito sentido o que você disse. Você em algum momento já pensou em desistir? Falando de. Ah, Nina, quem nunca? Quem não? Por diversos motivos, internos e externos. Internos e externos. E aí eu falo para você, empreendedor, que hoje talvez esteja passando por isso, por esse momento de
vou jogar a bandeira branca, vou desistir, vou abrir mão, não quero mais. Se for o seu sonho, não desista. E repetindo, enquanto cristão, eu digo para você, toda vez que eu penso em desistir, eu novamente coloco no coração de Deus. Eu falo, Deus, se é a minha missão, se é meu propósito, me dá a luz, me dá força para fazer acontecer. Porque eu acredito que o que é de Deus, ninguém segura. E quando você entende, Nina, quando nós entendemos que viemos a esse mundo para servir e não para ser servido, para resolver e não ter problemas resolvidos, tudo muda. Então, você, empresário, empreendedor que hoje talvez esteja buscando desistir, eu digo para você, coloque isso no coração de Deus. Coloque para Deus, entrega para Ele e lembre-se, você está se colocando no local de resolver problemas? Porque talvez seja isso. Porque talvez tem pessoas que só tem um negócio para ganhar dinheiro. Ah, é para ganhar dinheiro. É tão pobre, né? Você tem um negócio só para ganhar Cara, dinheiro. outro dia a gente ouviu isso, né? Eu e o Marcos, a gente estava numa palestra e o cara falava sobre isso, né? Ele fala, cara, você tem na tua parede da tua empresa, qual o propósito? O propósito tem que ter lucratividade. Eu até acredito, eu acho que dinheiro é importante sim. Com certeza. A gente não chega no supermercado e paga o supermercado com um abraço ou com, né, um muito obrigado. Mas eu acho que quando você inverte, quando você pensa no seu propósito, o dinheiro vira consequência. E aí você acaba, o dinheiro vem, né? Quando você consegue servir, igual você está falando. Porque eu acho que toda empresa resolve um problema, né, Fábio? Tudo. Tudo é questão de você. Qual é o problema que você resolve? Hoje, o estúdio podcast portátil, por exemplo, eu resolvo uma dor do empreendedor que às vezes não tem condição financeira de alugar um estúdio profissional sempre que ele for gravar um podcast. Ou então que ele quer gravar num ambiente externo, ele quer fazer um podcast lá da empresa dele. Como que ele faz? Então eu resolvo um problema. Então acho que toda empresa visa resolver um problema. E quando você foca nisso, o dinheiro é consequência. E fazendo aqui um adendo, que lindo, inclusive, esse microfone de Não vocês. é? Acredita que olhando o trabalho de vocês, conhecendo mais sobre o podcast, foi uma das coisas que eu mais bati o olho. Falei, nossa, que microfone lindo! Que microfone É lindo! um design bonito, Design né? bonito, elegante, moderno. Não tem aquela fiação toda Nada. passando. Já vou fazer o merchan, já vou vender. Você que está buscando algo compacto, você que está buscando algo que vai deixar o seu ambiente mais elegante, inovador e ao mesmo tempo tem aqui, ó, qualidade sonora. Perfeito. Procure aqui a Nina. Ela vai deixar aí na legendinha aí o, Na na descrição já para descrição você aí. adquirir seu estúdio podcast É, portátil. exatamente. Podem comprar, porque vou dizer, me chamou muito a atenção. É isso. O Então é ambiente de isso. podcast ele é muito parecido. É tudo mais do mesmo. É Exato. tudo ambiente preto para poder combinar ali, dar mais formalidade. Mas eu achei o microfone de vocês lindo. E é o que eu falo, você falou sobre cenário, né? Então, assim, cara, o meu microfone, você consegue gravar de qualquer cenário. Então, hoje, se você tá aqui num podcast, você fica ali com o mesmo cenário. Os teus cortes vão ter o mesmo cenário. Mas se você faz a gente já gravou podcast na lancha, no Lago Paranoá. Olha que legal. Sério? Olha que legal. Vou Então, procurar assim, esse episódio. você consegue. O céu é o limite por conta disso. Então, eu estou resolvendo um problema do Exatamente. empreendedor. Eu estou resolvendo um problema do empresário. Muitos dos nossos clientes são jornalistas, radialistas. Então, eu acredito nisso, né? Que quando você resolve o problema, dinheiro é bom, Fábio. É bom. Paga Maravilhoso. as contas. A minha mãe até Proporciona proporciona felicidade. felicidade. Minha mãe brincava, falava assim: dinheiro não traz felicidade, mas ele traz tranquilidade. Você deitar a cabeça num travesseiro e saber que seus filhos têm plano de saúde, tem escola boa, que a sua empresa está bem, isso traz tranquilidade, né? Mas a gente também precisa estar servindo, a gente precisa estar ali resolvendo problemas. Então, nem tudo é sobre dinheiro, né? O dinheiro é a consequência. Que sábia sua mãe, hein? Minha mãe era. Mas eu deixo uma Tá no, dica. tá no céu Tá no ela, céu? tá. Muito sábia. E eu deixo uma dica para vocês, empreendedores, que hoje talvez queira abrir o seu negócio, mas não sabe como eu começo, que produto que eu vendo. Sabe qual é a pergunta que você deve se fazer? Que problema que eu resolvo? Perfeito. Quando você se colocar no lugar em resolver algum problema, você pode ter certeza que o seu negócio já deu certo. Perfeito, maravilhoso. Que papo bom, que papo Agradável? leve. Obrigado. Leve, Você me deixa muito à vontade. Obrigado. que bom.
Para a gente fechar, eu queria que você primeiro falasse um pouquinho da tua empresa, deixasse as redes sociais, como que a galera acha o Fábio, que o Fábio ajuda hoje, se eu fosse contratar Fábio Vaz, como que eu te acho, o que a tua empresa vai fazer por mim? É muito bom. Eu acredito que é bem confortável para mim falar da Fábio Vaz Consultoria. Porque, para mim, o meu maior objetivo é resolver problemas. Então, hoje, se você me contrata, você vai me contratar para resolver problema, porque você vai ter algum. Nossa, Porém, eu eu tenho vários para você Porém, eu resolver. costumo dizer que a Fábio Vaz, ela, por mais que eu entenda e precise e há essa necessidade de entender dos departamentos de uma empresa, o meu coração pulsa pelo comercial. Eu sou do comercial, eu sou das vendas. Então, hoje, quando você busca uma solução empresarial na área comercial, você pode me contratar que eu te garanto resultados. Resultados com qualidade e escalonados, né? Porque também não adianta eu entregar para você hoje um resultado e quando eu saio aquilo despenca. Fábio, mas como você faz isso? Primeiro, entendendo a cultura da sua empresa, se há ou não, e atualizando ela. E aplicando, direcionando e refazendo e talvez até criando processos e procedimentos. Você Focado muito em treinamento pessoal, focado muito em desenvolvimento pessoal. E você atende microempresas, pessoas que não tenham tantos colaboradores assim? Como que funciona? Sim, sim. Semana passada mesmo eu estava em Minas atendendo uma empresa que ela tem 4 colaboradores, com o dono. Com o Legal. dono. Então, não é o tamanho da sua empresa. Uma empresa que eu atendi há pouco tempo, ela tinha por volta de 50 colaboradores. Então, não importa o tamanho da sua empresa. Uma coisa que eu costumo dizer, pequeno ou grande, do interior da capital, empresa é empresa, negócio é negócio. Então, às vezes, uma vez, eu trabalhando de CLT, uma pessoa perguntou para mim assim, como você vai nos ajudar? Porque queria me contratar para ser gerente da empresa dele. E aí, naquela época, ele falou assim: eu estou olhando o seu currículo, você já trabalhou no ramo de confecções, você já trabalhou no ramo de perfumaria, você já trabalhou no ramo de construção. Uhum. Me diz aí, você nunca trabalhou no meu ramo, como que você pode agregar, já que você não conhece o meu produto? Foi a pergunta que ele me deu. E naquela época, o que eu respondi para ele, que até hoje continua sendo a minha resposta. Eu não preciso conhecer o seu produto, eu preciso entender de pessoas e de empresa. E tá tudo certo. E Maravilhoso. aí, no outro dia eu recebi uma ligação, você está aprovado. Vem Que trabalhar com a legal. gente? Uhum. Eu acho importante isso, porque o que eu vejo? Eu vejo muito empreendedor que às vezes está no início, tem pouco colaborador e ele fica com receio, às vezes, até de procurar uma ajuda, uma consultoria. Fala, não, eu ainda sou pequeno. Ainda não é o meu momento porque eu ainda sou pequeno. E às vezes você contratar a consultoria é o que vai fazer você alavancar o teu negócio, né? Então não é sobre tamanho de empresa. Você pode ter um, dois, três colaboradores que você tem sim a oportunidade de melhorar os teus processos, enfim, e aumentar as suas vendas. Eu costumo dizer que até para começar, você já precisa começar grande. Se o seu propósito não é ser grande, já começou errado. Errado. Já está errado desde o início. Então, para você que aí tem o seu negócio, que às vezes você é sua equipe, só tem você, não tem outras pessoas que trabalham contigo, ou você tem um, dois colaboradores além de você, mas você percebe que está estagnado, que a sua empresa não está crescendo, que ela precisa ser desenvolvida, contrate uma consultoria. Contrate sim. Por quê? Contratando uma consultoria, você vai ter a visão de uma pessoa que tem conhecimento, não só técnico, como eu costumo dizer. Eu já lidei com consultores que, quando eu parei para conversar com eles, aí a gente começou a falar sobre vendas. E eu falei, então, mas e aí, qual foi uma experiência sua em vendas e tal? Não, nunca fui vendedor. Eu sou consultor, sou comercial, mas assim, eu entendo, porque eu já estive do lado do cliente, então eu sei o que o vendedor precisa. E eu costumo dizer muito, contrate alguém que tenha a experiência que você precisa. Contrate alguém que já viveu o que você precisa. Eu preciso melhorar meu comercial. Então eu preciso contratar alguém que já foi vendedor, que já foi gerente, que já limpou o chão, que já fez tudo aquilo que ele sente as dores de todo mundo, ele sabe. Ele já vai chegar muito além. E quando você contrata essa pessoa, quando você emana energia para aquela pessoa, para que ela devolva em resultados para você, você pode ter certeza. Eu costumo dizer que o que você talvez iria conquistar ou não em 5, 10 anos, você consegue encurtar isso em um ano. E aí, eu te faço uma pergunta, Nina.
tempo, o quanto que tempo é importante para você, o quanto você dá importância e valor ao tempo livre que você tem. Esses dias eu vi uma passagem do Flávio Augusto, né? E ele fala assim, Incrível ele, né? cara, fantástico. E eu aprendo muito ali, só nos stories dele ali das redes sociais eu aprendo bastante. E ele falou um negócio muito legal, que a pessoa pergunta assim, eu contrato para crescer ou eu cresço e depois contrato, né? Porque eu acho que o pequeno empreendedor tem muito disso. Ai, mas como é que eu vou contratar se eu não tenho a grana para pagar esse colaborador e tal? E ele fala, cara, em algumas áreas, sim, você precisa primeiro crescer para depois contratar, mas vendas, você contrata e cresce. Porque enquanto você não fizer dessa maneira, você não vai crescer. Se você ficar só ali, você fazendo. Claro que ele fala muito também sobre o operacional, isso é até um papo, acho que para um próximo podcast, Com da certeza. gente dessa polêmica, né, de ficar ou não no operacional, o empresário ele precisa ou não estar tá ali na Tem linha de momentos que sim, e ele fala isso, ele tem fala, momentos cara, que se sim. você não ficar também, se você não for para a operação, você não vai saber o que está acontecendo na ponta do teu negócio, né? Então, vendas, contrata e depois cresce. Perfeito, perfeito. Tanto é que na estrutura da consultoria, eu costumo dizer muito isso. Tem departamentos que você primeiro executa eles. Por exemplo, eu comecei agora. Como que eu contrato um marketing? Não Exato. dá para contratar um marketing. Desculpa, pessoal do marketing. Eu não estou dizendo que vocês não são importantes. Ao contrário, vocês são mega importantes e eu preciso muito de um marketing muito pré-elaborado. Só que como que eu contrato um marketing se eu ainda nem vendo? Exato. Não dá. Então, vou investir na equipe de vendas, vou Perfeito. trazer um vendedor. Aí, às vezes, eu vou pegar exemplos assim que a gente escuta muito, principalmente de microempreendedores, né? Uhum. Microempresários. Ah, eu estou faturando 30 mil por mês, 40 mil. Como que eu vou pagar um vendedor 5, 6, 7 mil por mês? Uhum. Beleza. Aí eu falo, tá, mas qual é o seu. Você teria potencial de vender quanto? Ah, eu teria potencial de vender 80, 100, 120. Com a estrutura que você tem, você conseguiria vender isso? Sim. Então, cara, O que tá faltando? pague um cara de 6, 10 mil e faça ele trazer 120 para você. Investe nessa pessoa. Porque quando você vender 120 e estiver pagando aquele vendedor 10, fala, nossa, mas 10 mil ele é quase 10% do meu faturamento. Mas você só vendia 40. E aí, como a mentalidade é tão pequena, 40, mas eu pago para ele por volta de 2.500. Ele já me custa quase isso, quase 10%. E eu não estou tendo uma visão ampla de entender que o valor dele vai aumentar, mas o meu também vai junto. Pensamento pequeno. Pensamento pequeno. Então, invista no seu departamento comercial, contrate um vendedor gigante que também queira ser seu sócio. E você pode ter certeza que depois o departamento de marketing vem, o financeiro vem, que tudo vai se Aí alinhar. vem com o dinheiro fica tudo mais fácil, né? E aí Exatamente. a venda estando ali, o faturamento entrando, você consegue contratar marketing, enfim, BPO, o que a sua empresa precisar. Exatamente. E é aí onde entra a minha consultoria. Quando você percebe e toma a decisão de crescer, pode contratar a Fábio Vaz Consultoria, que eu tenho certeza que o resultado vem. Fábio, para a gente fechar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os empreendedores em geral. É, muito voltado nessa parte que eu queria que você falasse essa sua pegada do básico que funciona, do arroz com feijão. Eu acho que muita gente peca nisso. Então, deixa uma mensagem final para a galera que está patinando, que não sabe ainda para onde vai. Quando ela enxergar, ouvir essa sua mensagem, ela fala: cara, encontrei uma solução. Eu vou deixar um acompanhamento básico que qualquer empresário deve fazer, mesmo se ele seja equipe ou se ele tenha uma equipe, se você Perfeito. tiver uma equipe de vendas. Isso vai, como eu disse para você, o comercial é o meu coração, então as estratégias eu acredito que para alavancar uma empresa, primeiro eu preciso corrigir o meu comercial, porque se não vende, não tem como ter outros departamentos. Então tem ali alguns indicadores, né, que são básicos, 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 e que, mesmo equipe ou com equipe, eu tenho que medir. O primeiro que eu, enquanto dono, empresário, eu preciso saber do meu CAC. Qual é o custo de aquisição do meu Perfeito. cliente? Quanto está custando trazer um cliente para dentro do meu negócio? Essa é a primeira coisa, se eu tenho custo ou não. Às vezes eu nem tenho, às vezes é barato, às vezes o custo é o meu tempo, que é valioso, mas que, Uhum. neste primeiro momento, eu preciso dedicar tempo e energia para o meu negócio. O segundo é eu ter muito claro
o ticket médio, a taxa de conversão e o produto por atendimento. Se você acompanha esses 3 indicadores do seu departamento comercial, você consegue tirar muito análise. Às vezes a pessoa fala assim, mas é muito pouco, é muito básico acompanhar ticket médio, acompanhar produto por atendimento e acompanhar a taxa de conversão. Não, é muito rico. Porque quando você tem esses indicadores na palma da sua mão, da sua empresa, dos seus negócios, você também tem os resultados da sua equipe nas suas mãos. E quando eu falo com arroz com feijão, é que às vezes, Nina, eu chego aqui, você me contrata e fala, Fábio, eu estou precisando aumentar minhas vendas, eu estou precisando aumentar meus resultados, eu não sei o quê, minha loja está no vermelho, aí eu estou prestes a declarar uma falência e tal. Aí quando eu olho, quando a gente vai fazer um mapeamento, você está querendo uma estratégia de marketing, você está querendo fazer prospecção, você está querendo isso, isso, isso. Aí quando eu olho, você não está fazendo o arroz com feijão, o básico. Você não está acompanhando seus vendedores, você não está fazendo reunião com o seu time de venda, você não fala sobre metas, você não fala sobre resultados. E quando isso não acontece, existe um problema muito grande. Então, a dica maior é, todos os dias, diga para o seu vendedor quanto ele precisa vender, qual é a meta do dia dele e quanto que falta para ele bater a meta mensal. Mas eu não tenho meta. A partir de agora você tem. Aproveita a data de hoje. Aproveita, já defina. Quando você ouvir esse podcast, já fala meta e defina sua meta. À tarde, ao final do dia, no decorrer do dia, já pergunte para o seu vendedor: quanto que você vendeu? Ai, Fábio, mas isso é muito chato. Isso é básico. É básico. Mas o meu vendedor não vai gostar. Isso é muita pressão. Vendas é pressão, tá? Se alguém te diz que vendas é. Não, vendas é pressão. Se você hoje quer ser vendedor, ou se você hoje quer ser um líder e não quer pressionar seu time de vendas, desculpe, a gente já sabe o resultado. Então, isso é o básico. Final do dia, quanto você vendeu hoje, Nina? A Nina vai falar tanto. Qual é a sua meta do dia? Ela vai falar, você bateu sua meta, Nina? Não, sim. Nina, o que que faltou? Nina, o que que você fez para bater sua meta? Parabéns, Nina. Muito obrigado pelo dia de hoje. Até amanhã. Finish. No outro dia de manhã, oi Nina, bom dia, tudo bem? Já sabe qual é a sua meta de hoje? Se a Nina não souber, Nina, sua meta de hoje é tanto, você falta tanto para bater sua meta do mês. Bora. Precisar da minha ajuda? Vamos junto. Agora, eu vou deixar para esse finalzinho de podcast, talvez, eu até pensei, quando você falou a respeito da gente falar da questão da mão de obra, né, do operacional, eu pensei, vou deixar esse pulo do gato pro próximo, mas não, eu vou fechar com chave de ouro. Bora! Eu vou deixar para você, líder, gestor ou dono de loja que acompanha o departamento comercial, a ferramenta poderosa de evolução. Você quer fazer o seu time, o seu vendedor, Nina, crescer em um mês o que ele poderia crescer em um ano, em 6 meses o que ele poderia crescer em 6 anos? É interessante para vocês? Total. É muito ou pouco? Muito. De 0 a 10. 10. 10? Sabe o que você vai fazer? Feedback full time. Feedback full time. Vendeu ou não vendeu? Oi, Nina, você acabou de atender um cliente aqui. Me diz, como foi essa venda? Porque sabe qual é o maior erro nosso, principalmente da nossa geração, talvez? É porque a gente já chega falando assim, Nina, nossa, por que você não vendeu esse copo para esse cliente? Você podia ter vendido esse copo para esse cliente, Nina. Já chega na crítica. Isso. E crítica, nem eu e nem você gosta. Entendeu? Ninguém gosta, recebe bem uma crítica. Por mais valiosa que ela seja, Sim. dependendo da pessoa. É do ser humano. Exatamente. Somos nós. Isso o ser humano não gosta de crítica. Então, no feedback full time, Nina, você chega perguntando. E você faz a Nina refletir. Nina, e aí? Eu vi que você fez um atendimento. Como foi esse atendimento? Aí a Nina vai dizer como foi esse atendimento. Em seguida eu vou dizer, e aí? O que você fez para que o seu cliente levasse? Se não levou, por que seu cliente não levou? E sabe qual é a pergunta poderosíssima ao final desse feedback? O que você pode levar deste atendimento como ponto de melhoria para o seu próximo? Perfeito, Nina, Fábio. você vai ter uma equipe de venda gigante. Acredito que você já tenha. Mas ela pode ser melhor ainda. Não, com Cada certeza. dia mais. Todo mundo pode ser melhor. Com certeza. Então, feedback full time e indicadores, né? Os KPIs. Ou seja, não dá para você abandonar o teu time comercial, não dá para você sair. O operacional que a gente fala é sim, a pessoa tá lá ligando, aí sim é um operacional, mas você tem que acompanhar, porque senão o resultado não chega. Exatamente.
Maravilha, Fábio, foi um prazer Prazer conversar com todo meu. você. Foi maravilhoso, muito rico o teu conteúdo. Obrigado. Acredito que vai ajudar muitos empreendedores que estão nos assistindo. Então, para você que conhece um outro empreendedor, já compartilha esse episódio, manda essa informação para o maior número de empreendedores possíveis, porque isso vai ajudar, tá bom? Todos os empreendedores que estão nos assistindo. Esse foi mais um dos nossos episódios do Viva Voz Podcast com Fábio Vaz. Muito, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Agradeço também ao Marcos. Um prazer estar aqui com vocês. Faremos mais, né? Com certeza. E se vocês quiserem me achar, procure lá, @FábioVazFJ. Com certeza também vai estar na Vamos descrição deixar o meu aqui. telefone e também o meu @, tá? Muito obrigado e a gente se vê em Um breve. beijo e tchau!